vídeo. Agora vamos fazer um react. Mais um, sim. Tô com 5 reacts pra fazer. Era pra fazer pouco. Só que como foi tudo, não, vamos fazer isso. Vou tomar aqui agora. Mas vamos lá. Se inscrever aqui no canal do Pedra do Paqui. Deixa uma inscrição. E deixa um likezão aqui também. Então bora lá pro vídeo. 19 erros absurdos no primeiro do Zé da Esponja. 19 erros no primeiro episódio, eu não notei. Vamos ver se eu vou reparar ou não. Hoje a gente vai ver 19 erros no primeiro episódio de Bob Esponja, Precisa de Ajudante. Eu tava assistindo ele de novo e eu percebi quantos erros que tem nele. E depois de assistir centenas de vezes quando eu era criança, eu acabei deixando passar muita coisa. Só que olha só, eu fui pesquisar na internet e eu encontrei ainda mais erros. E hoje eu vou destrinchar ele e mostrar todos os erros que eu consegui encontrar. E sinceramente, são muitos. Já na primeira cena, a gente é apresentado pra fenda do biquíni. E a câmera segue até a casa do Bob Esponja. E logo aqui a gente encontra o primeiro erro. A casa do Bob Esponja tá sem uma janela. É comprovado por vários ângulos em outros episódios que essa janela existe. Só dessa vez eu vou falar o seguinte, eu vou tentar defender, óbvio que defender entre aspas, eu vou tentar explicar, só pra ser o chatão. Eu vou ser o chatão hoje, tá bom? Admito, eu vou ser o chatão. No início, talvez não era pra ter janela mesmo. No início era só pra eles estar planejando e tudo ainda não. Claro, Não alguém era pra ter poderia janela. dizer que esse é o estado original da casa e que o Bob Esponja teria reformado depois. Até porque, nesse momento, ele nem tem um emprego ainda. Talvez ele estivesse esperando receber o salário pra fazer algumas melhorias. O episódio começa com o Bob Esponja super animado pro grande dia que ele vai se candidatar pra trabalhar no Siri Cascudo. E o Patrick vai incentivando ele no caminho até o restaurante. Só que nessa cena, a gente vê o Bob Esponja olhando pro Siri Cascudo enquanto tá em cima da areia. Só que já na próxima cena, ele se teletransporta pro meio da estrada. Logo depois, como era de esperar, o Bob Esponja começa a duvidar de si mesmo na hora de pedir o emprego. E é aí que o Patrick aparece pra salvar ele. Só que é justamente aqui que a gente encontra o próximo erro. As pálpebras do Patrick estão rosa, enquanto normalmente elas são roxas. Talvez o animador tenha dado uma... Mas né, eu não lembro, literalmente eu não lembro. Se foi só na primeira temporada que as pálpebras do Patrick era rosa ou já... relaxada. Rosa, ó. Era roxa ou é em todas? Até porque esses episódios eram 100% desenhados à mão, então economiza tempo. Cara, eu acho que... Nossa, verdade, era desenhado à mão, mano. E daí na segunda continuou sendo desenhado à mão, só que daí fazia umas últimas partes do computador. Então, mano, dá pra até desculpar falar que não ferrou nisso. Era uma coisa essencial. O incentivo do Patrick funciona. Eu, se fosse fazer um computador, já me complicar pra um caramba. E quando o Bob Esponja grita que tá pronto pra pedir um emprego, o colarinho da sua camisa, que normalmente é branco, fica vermelho. E aí, beleza, o Bob Esponja segue de emprego, o colarinho... Mas era pra tá... É verdade, essa cor que ele tá falando que mudou, né? Agora da sua camisa, que normalmente é branco, fica vermelho. E aí, beleza, o Bob Esponja segue em direção à porta de entrada e aparece o Lula Molusco removendo um grafite dele mesmo na entrada do Siri Cascudo. E aí, ele escuta o Bob Esponja se aproximando e olha pra trás. Só que aí que tá o próximo problema. Depois que o Lula Molusco olha pra trás, o grafite e a seta desaparecem. E sinceramente eu não acho. Ele passou o pano e apagou. Acho que o Lula Molusco limpou tão rápido, a ponto de olhar pra trás e a pintura ter sumido. E aqui a gente tem um erro bem sutil que, sinceramente, que o negócio não tá mais lá. Eu demorei bastante pra perceber. Quando o Bob Esponja entra no Siri Cascudo, ele tropeça e começa a quicar pra um lado e pro outro. Só que se você der um zoom no fundo, dá pra ver a tela tremendo por uma fração de segundo. E aí, vendo uma oportunidade de se livrar do Bob Esponja, o seu siriguejo manda ele procurar uma espátula hidrodinâmica. E aí o Bob Esponja leva a tarefa super a sério e sai correndo atrás dela. E no caminho, ele passa por uma caravana de ônibus indo em direção ao Siri Cascudo. Inicialmente, a gente vê 4 ônibus, só que quando eles chegam no restaurante aparecem 5. E assim, como que erros assim acontecem? Provavelmente porque visualmente 5 ônibus ficariam mais interessantes na série. Eu acho que é porque ia passando de um animador para outro. Então o animador colocava 4, daí na parte número 1 parecia muito melhor ter 4. Na segunda, não, vamos colocar 5, porque completa mais certo. E aí o seu siriguejo vê os peixes saindo do ônibus, e quando ele grita anchovas, a boca do Lula Molusco aparece com uma linha estranha separando a parte de cima e a de baixo. E eu, sinceramente, nunca vi um erro assim no Lula Molusco. E aí o Lula Molusco tenta acalmar as anchovas, só que dá pra ver claramente que a janela lateral e a parede metálica dos fundos do Siri Cascudo simplesmente somem. E esse erro é bem fácil de perceber, inclusive eu mesmo notei isso quando eu assisti esse episódio pela primeira vez. E depois, quando eles tentam se esconder atrás do balcão, a placa de pedido simplesmente desaparece quando as anchovas levantam o balcão. Ou talvez ela tenha caído no meio da confusão. E uma outra cena que o Siri Cascudo tá pulando de um lado pro outro, as manchas brancas em uma das bandeiras decorativas ficam roxas. E esse erro é bem visível, principalmente quando o prédio não tá se mexendo. E quando o Lula Molusco e o seu siriguejo batem em um dos pilares para fugir das anchovas... É que é tanto errinho assim, que eu acho que isso faz sentido ter errado, porque quase um animador para outro é desenhado e tal, faz da forma mais simples.
Se fosse no computador eu até entenderia, mas sei lá, Com um cara. único frame Vendo aparece algo assim, parecido dá pra dar aquela desculpa assim, ó. É que era desenhado na mão. Dá pra dar essa desculpa e dá muito. com um fundo alternativo ou invertido dos créditos. E acontece tão rápido que é quase impossível de Nossa, perceber. mano, foi E como enquanto foi tudo isso? isso tá acontecendo, o Bob Esponja tá no mercado procurando a espátula especial. Espátula e acessórios de pupi. Só que durante essa cena, os cílios do Bob Esponja simplesmente somem. E, novamente, talvez para economizar tempo, lembrando que todas as cenas eram desenhadas à mão. E voltando pro Siri Cascudo, quando o Lula Molusco e seu siriguejo sobem cada vez mais no pilar, o dente de cima do Lula Molusco fica roxo. E quando Não é tudo azul? parece perdido, o Bob Esponja retorna milagrosamente com a espátula hidrodinâmica. Vocês acreditam que só tinha uma no estoque? Só que nessa cena, o pilar que o seu siriguejo e o Lula Molusco estão agarrados parece mudar de cor. Às vezes vermelho e às vezes azul. Colocaram de Eu não sei se é coleira só aí impressão o minha, negocinho. mas chama atenção. E aí beleza, o Bob Esponja vai direto pra cozinha e começa a fazer um hambúrguer de Siri, alimentando todas as anchovas. E depois disso elas vão embora e o seu siriguejo e o Lula Molusco comemoram. Só que se você desacelerar a cena, dá pra ver que toda vez que o seu siriguejo pula gritando, a camisa branca por baixo desaparece por um instante. Um erro fácil de deixar passar. No final, o Bob Esponja consegue um emprego. Só que se você olhar, o balde de lixo não fica na frente do Siri Cascudo. Talvez simplesmente porque ele ainda não tinha sido introduzido na série. E pra fechar esses erros desse episódio, tem um último que eu não sei como que isso passou. Eles conseguiram errar o nome do criador do desenho. Se você ver, tá escrito Steven Hillenburg, ao invés de Steven Hillenburg. Hillenburg. Sinceramente, eu não sei Algum como que isso passou. E você, já tinha Mas, visto cara, esses erros? Ou tem mais algum erro desse pergunta episódio que a que eu gente reparei. deixou passar? Deixa aqui nos A comentários. curiosidade que eu queria saber é quem que falou no início do episódio, no final do episódio. Seu siriguejo, venha ver esse novo empregado. Mas foi o vídeo, valeu, eu falei, fui.